Começando mais um de Buycast, hoje muito especial, falando novamente sobre vendas e hoje com um convidado mais do que especial. Muito incrível, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui que a gente vai conseguir atingir você de maneira geral que quer vender mais, tá? Você que tá chegando agora, já curte o vídeo, já comenta aí a sua expectativa pro vídeo e fica até o final que tem muita coisa pela frente, tá? Bom, como vocês sabem, eu sempre tenho que ler, que é muita informação, convidado sempre com muito conteúdo para poder gerar para a gente. Formado em Direito, MBA em Gestão Empresarial da FGV, MBA também da ESPN, então informação, propaganda e marketing. Também vai completar 20 anos agora essa sexta-feira na Fruc. Diretor comercial da Fruc, tem mais de 100 anos, estamos aqui com o Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Matheus, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar mais um pouquinho sobre essa empresa que eu estou há 20 anos, né? Praticamente 20 anos aí no meio desse crescimento. Boa, a gente grava numa terça-feira, então já estamos aí 3 dias para fazer os 20 anos aí. Como é que tá a expectativa aí? Ah, tá grande, né? Na verdade, cada dia para mim é um dia importante. Então, quando chegar nos 20, não vou comemorar e depois a vida segue, né? Vendas é isso, cada dia é uma batalha. Todo mês zero, todo dia zero, vendas é uma loucura, desafio diário. E como é que... E aí eu já vou começar já fazendo uma pergunta legal aqui. 20 anos, né? Perfeito. Como é que consegue, em 20 anos, manter em vendas uma performance legal? Nós temos na Fruc, a gente tem o nosso propósito, a gente tem os nossos valores e dentro de um deles está a constância de propósito, ou seja, a gente tem que ter um alvo, né? Tem que ter objetivos claros e nós temos que construir com isso através das pessoas. Então, a Fruc sempre, desde o início, desde minha chegada, através da entrevista com a Aline, que hoje é a nossa presidente, o seu Nelson, que está no nosso conselho, sempre ficou muito claro a vontade que a empresa tinha de se tornar uma grande empresa. E aquilo me contagiou. Naquele momento, naquela conversa, nós tivemos lá uns 40 minutos de conversa, no máximo, eu saí de lá e disse, é isso que eu quero. E isso é o que está acontecendo hoje. Claro, tem coisas que a gente nem imaginava que iriam acontecer naquele momento, e hoje eu diria que é uma construção de onde a gente sonhava e onde a gente chegou. E, claro, chegamos aos 100 anos, mas a gente conversa muito sobre e os próximos 100. Então, é aquilo que a gente falou há pouco. Chegamos até aqui, mas é só o começo. Boa. Tem muita coisa, né? Eu anotei bastante assunto pra gente explorar. Mas, assim, Fernando, poxa, a gente já chega com uma mesa incrível aqui. Eu já, poxa, não dá pra não falar. A primeira água que a gente tá tomando aqui, galera, pra vocês aqui, vou até mostrar na minha câmera aqui, ó. Água abacaxi e hortelã. Fernando, como é que faz uma água abacaxi e hortelã? Eu saí do microfone, mas como é que faz uma água abacaxi e hortelã? Tem muito gosto de abacaxi e hortelã. Então, quando a gente começa a falar sobre consumidor, entender quais são os hábitos, quais são as suas vontades, as suas necessidades, a gente constrói produtos a partir disso. Então, a Fruc é uma empresa que não está olhando simplesmente para o mercado para ser mais um fornecedor, e sim realmente essa conexão. Então, a nossa água saborizada, nós temos 3 sabores e vem mais coisa por aí, ela é fruto dessa conexão com o consumidor. Então, temos equipes, temos uma equipe muito competente em desenvolvimento de produto, nós temos área industrial que ajuda, fornecedores, e isso tudo faz com que esse produto aí, aroma natural, zero, não tem nenhuma adição de açúcares, faz com que seja um sucesso em vendas. Boa, boa. Eu fiquei analisando, né? A gente vai tomar, vai experimentar, vamos conversar bastante sobre sabor, sobre muita coisa. Só que eu fico imaginando o lado do consumidor, né? A gente antes estava conversando sobre, por exemplo, você me contou um caso da pessoa, não lembro se era seu filho, que trocou do refrigerante para água. Poxa, isso é uma mudança que a gente vê que é mais do que vender um produto. É vender um estilo de vida. É vender uma mudança de vida. E aí, quando eu penso nisso tudo, eu fico pensando, o que significa a venda pro Fernando? O que significa vender? Você me falou muito sobre conexão. Eu pensei nessa mudança de vida. Mas o Fernando vê as vendas como diretor comercial de uma empresa centenária. Como é que você enxerga vendas? Quando a gente fala em vendas, a venda é a conexão que toda a organização faz com o nosso cliente e, na consequência disso, com o nosso consumidor.
Então, para que vendas seja bem sucedido, nós temos que ter toda uma estrutura que entregue para nosso time de vendas, que alinha para o nosso time de vendas o propósito da companhia, o propósito de estar lá atendendo, qual é o objetivo, qual é o storytelling em relação ao produto, qual é o posicionamento que esse produto tem que ter, qual é o valor que ele vai agregar para o nosso cliente, qual é o benefício que eu vou gerar para o nosso consumidor. Então, realmente é uma construção de várias áreas, onde vendas acaba sendo o porta-voz de todas as áreas da empresa. Isso é um desafio absurdo, né, Fernando? Porque eu fico imaginando, você tem quantos vendedores hoje? Nossa equipe de vendas, ela passa de 200 no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os 2 estados que nós atendemos, e a gente atende hoje 30 mil clientes diretamente, praticamente semanalmente, através da nossa força de vendas. Poxa, 200 pessoas. Eu fico pensando o seguinte, quando a gente está falando sobre vendas, se é a representação, se o que a empresa vai transmitir para as pessoas, como é que eu treino tantas pessoas representando a minha marca para estar numa mesma sintonia, para estar falando do mesmo jeito, para estar alinhado num único propósito nas vendas? Para construir essa relação, esse conhecimento, existem várias etapas, né? A primeira dela começa em contratando, em buscando profissionais que estejam alinhados à cultura da empresa. Por quê? Porque sem isso nós não adianta treinar e desenvolver. Então as pessoas têm que ser pessoas realmente com um bom relacionamento, alegres, pessoas que têm um bom propósito, que têm uma base boa. Porque não adianta também eu ser um bom vendedor se em casa eu não tenho esse mesmo movimento, se junto à minha sociedade. A gente é o tempo inteiro visto e lembrado. Então, a gente procura trazer excelentes profissionais. A partir desses excelentes profissionais, nós temos todo o nosso processo de vendas. O processo de vendas é estruturado em reuniões diárias, matinais, reuniões durante o dia, temos alguns momentos, e no fechamento do dia. Temos também momentos semanais e temos mensais, trimestrais e anuais. Ou seja, são ritos que são construídos para que a gente possa estar envolvendo o nosso time. Além de programas, incentivos, programa de participação nos resultados. A gente tem hoje todo um cuidado em entregar também uniforme, roupa. Eu brinco que o nosso vendedor ele acaba indo, muitas vezes só precisa da meia e da cueca, o resto a gente entrega tudo com equipamento de proteção individual, avaliação se o equipamento está adequado. Então, também a jornada dele, ou seja, o próprio smartphone dele com o software precisa estar alinhado com o processo. E nós temos ferramentas de treinamentos, né? Tem ferramentas via online, nós temos uma equipe que acaba fazendo treinamentos presenciais. Os nossos líderes são responsáveis pela equipe. Então, realmente um papel muito grande da nossa liderança. E a gente, com isso, tendo todo esse time engajado, é o que faz essa roda toda girar. Que legal. E aí eu vou pensar num... Poxa, Fernando, você dorme bem? É muita gente, muita coisa. Dorme tranquilo? Olha, eu confesso para você que faz muitos anos que eu durmo bem. No início, sempre é mais difícil. É mais ou menos como uma locomotiva, né? Quando ela vai arrancar, ela acaba tendo que fazer muito esforço. Aquelas rodas em cima do trilho, elas começam a andar e muitas vezes elas ficam patinando no lugar. Mas o que o maquinista tem que fazer? Ele tem que continuar colocando lenha. Continuar colocando lenha. Na medida que aquela tração começa a pegar aderência, a velocidade começa a acontecer. Então eu diria que o meu grande desejo é que a gente continue colocando lenha no nosso trem, que o nosso trem esteja direcionado para o caminho do crescimento e as pessoas que vêm agregando ao nosso negócio, elas estão fazendo com que tudo isso aconteça. Então, o papel da liderança hoje ele está muito mais em desenvolver as pessoas, em alinhar as áreas para o crescimento, do que fazer com que a operação do dia a dia aconteça. Claro, vão acontecer problemas e a gente precisa estar lá apoiando e estando junto na frente também, muitas vezes visitando, organizando questões junto aos clientes, mas o mais importante é realmente, e aqui eu falo para todos que estão começando a jornada, eu volto, tem 3
pilares que o nosso presidente do conselho sempre trouxe, e eu acredito muito deles, tá? O primeiro se chama constância de propósito. Sabe aquela pessoa que está lá querendo atravessar o rio, quando ela chega na metade do rio, ela olha e diz assim, poxa, é muita coisa, vou voltar. Mas você já estava na metade. O caminho é o mesmo para ir para frente e para trás. Tem uma outra frase que eu gosto muito, enfim, não sei se é verdade ou não, mas os vikings, quando eles começaram a exploração, né, do Mar Nórdico, enfim, eles tinham uma técnica que era o quê? Eles iam explorar enfim, conquistar algum território novo, eles iam com seu barco, chegavam lá, sempre tinha uma pessoa que ia lá e queimava o barco. Por quê? Porque tu não pode mais voltar. Tu é obrigado a conquistar aquele território. Então, queime seu barco é uma estratégia bem interessante. Ou seja, constância de propósito. Segundo ponto, a questão de ótimos relacionamentos. E aí eu falo aqui, dou os parabéns a você aqui pela tua iniciativa de ter esse canal. E eu tenho certeza que o teu começo não foi fácil, e não é fácil, mas a constância de propósito, alinhado a pessoas que estão bem relacionadas, você se relacionar com pessoas boas, vai elevar cada vez mais o teu trabalho e fazer com que você chegue onde você quer. E o último ponto é a busca do conhecimento. Então, buscar o conhecimento, e aí eu lembro de uma certa vez, estava eu lá em Lajeado, e o seu Nelson, nosso, então, presidente do conselho, estava passando, na época ele era o presidente executivo, e disse, olha, eu vou conversar com um fulano, não vou citar o nome dele, é meu amigo, e na época ele tinha 24 anos, e esse rapaz, ele tinha feito mestrado em contabilidade, 24 anos. Ele disse, eu vou lá conversar com ele. O seu Nelson já tinha seus 70 e alguma coisa. E ele foi lá conversar porque ele disse, eu preciso aprender com ele. Ele deve saber coisas que eu não sei. Então, com 70 e poucos anos, buscando aprendizado com alguém de 24. Ou seja, não é a idade, sim, essa busca pelo conhecimento. Então, de novo, constância de propósito, ótimos relacionamentos e a busca do conhecimento. Pô, sensacional. Só nisso daí, quem tá iniciando hoje no mundo das vendas, quem tá iniciando em qualquer área, eu acho, Fernando, dá para absorver isso e já levar para a vida como um todo. Isso eu levo na minha vida hoje. Poxa, incrível. Eu fico imaginando o seguinte, a jornada de um diretor comercial. Porque você não começou na Fruc como diretor comercial já, né? Não. Comecei como sendo gerente de vendas de uma unidade lá no interior do estado, depois passei para o Rio Grande do Sul, depois assumi Santa Catarina, agora estou morando em Santa Catarina e volto a morar no Rio Grande do Sul daqui a 2 semanas, porque eu participei do plano de expansão de Santa Catarina. E aí vai uma outra coisa que eu acredito muito, para você realmente poder mostrar para o seu cliente que você está presente, é você estar vivendo a região, vivendo o local. Faz toda a diferença. Em muitos negócios. No meu caso, varejo alimentar, você ir num restaurante, você está no supermercado no final de semana, você está vivendo a região, muda o jogo. E para o cliente, aí vai uma dica também, existem coisas, pessoal, que às vezes a gente fala assim, não, nós chegamos no estado, nós vamos trabalhar, mas ninguém da empresa vai lá, não tem nenhuma unidade de negócio, não tem nada estruturado que garanta a perpetuidade lá. Por que o cliente vai querer entregar toda a venda para alguém que nem sequer firmou o pé? Nós colocamos 2 centros de distribuição em Santa Catarina. Nós abrimos um em Blumenau, que é uma região onde muitas vezes se diz assim, pô, lá o nível de exigência é alto e tal. Nós abrimos um centro de distribuição em 2019. 2 anos depois nós tivemos que migrar para outro centro de distribuição porque aquele ficou pequeno. E agora, há 1 ano e alguma coisa, a gente abre um centro de distribuição na Grande Florianópolis, na cidade de Biguaçu. E nós queremos abrir mais. Então, isso mostra, e aí tem outras questões, a gente agora foi reconhecido pela Associação Catarinense também como um dos 3 melhores fornecedores de bebidas de Santa Catarina. Com 8 anos de trabalho, deve ter umas 50 empresas de bebidas lá em Santa Catarina. E aí ficaram as 2 multinacionais, né? Uma é brasileira, mas é uma multinacional, e a outra realmente e a Fruc. Então, o fruto, é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente plantar
e colher. E às vezes a gente não está disposto a plantar primeiro. Pô, incrível. Eu fico pensando que muito disso, Fernando, é muito da cultura. E aí, a gente tá aqui hoje muito porque eu fui lá ver a Aline falando. E aí eu lembro exatamente, ela tava no palco, ela falou assim: a gente tem um Fernando, diretor de venda, mas eu nem falo muito porque eu tenho medo de perder ele, que ele é muito bom. E aí ela falou isso, eu falei assim, pô, eu preciso encontrar o Fernando, preciso dar um jeito. Na mesma hora que ela falou, eu entrei no LinkedIn pra poder te buscar. Eu sou muito intencional nas coisas que eu faço. E eu imagino que as vendas, eu tenho certeza que as vendas precisam ser intencionais. A gente precisa dar os próximos passos, sempre pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, aonde eu vou atingir. E eu vejo uma agressividade quando a gente tá falando sobre vendas com vocês. Uma agressividade pra cima. 100 anos, se em 100 anos eu não tenho essa agressividade pra cima, de abrir região, de tomar o estado. Porque hoje vocês são o número 1 aqui no estado. Hoje a gente não vê, por exemplo, outras marcas aqui em relação ao Guaraná Fruc, por exemplo. Não tem. As pessoas não tomam. Eu que sou mineiro e tô aqui no sul, eu vejo, eu até assusto. Primeira vez que eu cheguei, eu falei, pô, mas eu não conheço a Fruc. Comecei a conhecer e todo mundo só conhece a Fruc. E sente falta. A gente tava até conversando com o pessoal aqui, falando de uma pessoa na Tailândia, que quer a Fruc, querendo o pessoal. E tudo isso porque o cliente tá no centro. Vocês têm uma cultura muito forte. A Aline já tinha me falado sobre isso e você me falou quando chegou aqui. O que é essa cultura de cliente no centro? O que isso muda quando a gente está falando de vendas? Eu agora tô todo arrepiado, porque cliente no centro é o nosso DNA. A gente realmente acredita, e quando a gente fala cliente, tem uma simbiose, né, uma química entre o cliente e o consumidor. E a Fruc é uma empresa que realmente ela sempre se preocupou em entregar não só um produto de excelência, um produto realmente que o consumidor diga, esse produto aqui é muito bom, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. E aí vem uma questão, né? Porque a gente hoje também em Santa Catarina, o nosso Guaraná, nós temos só 2 empresas multinacionais ainda que estão na nossa frente. Aqui nós somos líderes. A nossa água da pedra, se a gente considerar só as embalagens descartáveis, a gente hoje também tem a maior volumetria já de Santa Catarina. Então, o consumidor, ele percebe qualidade no produto, e aí vai da embalagem, vai do cuidado, vai das 700 análises por dia que nós fazemos dos nossos produtos para garantir confiabilidade, vai da nossa frota própria, vai do treinamento dos nossos motoristas, vai do uniforme, vai de um programa que auxilia a nossa equipe em relação à educação. Hoje nós temos, se eu não me engano, são mais de 200 bolsas que nós temos dentro da Fruc. Legal. Então a gente tem várias ferramentas e várias questões que fazem com que a empresa realmente se preocupe com o nosso cliente e o nosso consumidor. Por quê? Porque quem atende o nosso cliente? É o motorista, é o entregador, é o nosso vendedor. É ele que é a parte vital do nosso negócio. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, a gente não desenvolve um produto baseado em alguma questão que foi desenvolvida num outro país. A gente pesquisa os hábitos e consumos locais. A gente faz análise sensorial do público local. Então, quando a gente fala assim, poxa, por que a laranja da Fruc tem um sabor tão fresco? Porque tem outras que têm o sabor da laranja que vem até aquele país e a partir dali aquele é o padrão de sabor, que é uma laranja muito maturada. O brasileiro gosta da laranja fresca. Por quê? Porque nós temos a fruta aqui. Isso faz diferença? Faz. É padrão de sabor. Então é isso. Legal. Isso, e muda muito, porque a gente está falando sobre os sentidos ali do consumidor nisso. Eu lembro de uma pesquisa, Fernando, que eu vi em relação a pontos de visão do consumidor. Então, por exemplo, passava uma propaganda ou passava no e-commerce, a pessoa ia descendo, e aonde o olho da pessoa ia? Qual que era a visão que a pessoa ia? Qual que eram os pontos de atenção? Quando a gente tá vendo isso, é muito legal. Eu, por exemplo, eu tô curioso com... Vamos provar? Vamos provar. Vamos pra próxima. Ó, frutas vermelhas. Vamos ver aqui. Cara, eu tô muito curioso com essa água. Eu pensei que ia ser vermelho. Então... Tá, aí como que não é vermelho, Fernando? Aí não fez sentido pra mim. É porque é natural, é só o aroma natural. Não tem corante, não tem nada. É simplesmente o produto natural.
E o cheiro muito forte do... Que legal. Então é essa preocupação, né? Assim como a gente tem, e aí falando de estação, né? Nós temos o frucaxi, que é abacaxi. Nós aqui no sul a gente tem muito essa, né? O verão a gente come muito abacaxi e no inverno é a bergamota. Então, e tem gente que chama de outros nomes, né? Tangerina, enfim, depende do estado. Na minha terra é mexerica. Mexerica, então. E o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina fala bergamota. Então a gente tem no inverno, e é só no inverno, a fruquiberga, e só no verão, o frucaxi, que é a fruta da estação. Então, esse cuidado com o consumidor, quem é que poderia fazer um refrigerante de bergamota no inverno? O Rio Grande do Sul Só que... Então, é isso. Essa propriedade, né? Isso é muito legal porque tá uma região. Tomar, e aí vamos falar sobre expansão. Poxa, vocês tomaram uma região. Vocês estão aqui... Na verdade, nós estamos há 100 anos aqui, né? 100 anos. Dominaram. Não tem como entrar outra marca sem passar, porque não... Fernando, vocês são tão fortes e tão... e aí eu gosto muito de jogar War, sabe? Eu também. Eu adoro. Aí eu vou vendo sobre expansão. Isso é muito legal. E eu tô vendo o seu exército tá bem posicionado. Não tem como passar pela sua fronteira sem pedir permissão. E aí quando eu tô falando sobre isso, tem até uma história que você me contou, eu vou te pedir pra contar aqui, claro, sobre um jogador de futebol. Sim. Porque, poxa, é tão importante a questão do gaúcho que chegou até em pessoas extremas aí. Como é que foi isso? Nós tivemos uma grata surpresa, isso foi faz uns 10 anos atrás. Nós estávamos todos trabalhando, enfim, chegou um e-mail na nossa saque com uma menina falando que viu David Beckham com uma latinha de Fruc Guaraná. E caiu lá, né, no spam, enfim, né, até que a Aline, nossa atual presidente, olhou aquilo e disse, meu Deus, é o Beckham que está com a latinha de Fruc Guaraná na mão. E a partir dali, e já tinha estourado nas redes sociais, naquele dia que realmente estourou, a Fruc ficou entre as top 5 palavras mais procuradas do Brasil e em 9º no mundo, em termos de busca. Então a gente realmente foi um estouro. Por quê? Porque o Beckham, na verdade, ele na época, jogador do Real Madrid, ele tinha contato com toda a turma de brasileiros, e os brasileiros gostavam muito de comer churrasco, em churrascaria e tal, e ele pegou esse gosto. E lá, churrascarias, eles importam, na verdade, nós exportamos produtos para lá, na época ia muita Fruc para churrascarias, fogo de chão, entre outros, e ele tomou lá e gostou muito. E numa dessas, ele estava indo embora. Diz a lenda que ele estava levando para a Vitória, para a esposa dele, para casa, né? E aí eu não sei se é verdade ou não, mas ele foi flagrado por um paparazzi com uma lata de Fruc na mão. E aquilo virou um trend topics. Pô, que legal. E aí, Fernando, como é que eu aproveito as ondas que acontecem? Porque são 100 anos. Então aconteceu várias coisas nesses 100 anos. A gente pode falar sobre pandemia, a gente pode falar sobre enchente, só que a gente também pode falar sobre ondas no digital. Então, poxa, coisas que cresceram, coisas que mudaram, redes sociais. Como que eu exploro para poder vender mais em cada onda que acontece? Perfeito. Eu acho que é importante citar essa questão das cheias, né? A Fruc, ela tem hoje 9 centros de distribuição, são unidades de distribuição e 2 plantas fabris. As 2 plantas não foram afetadas pelas enchentes e nenhum dos centros de distribuição entrou água nem no pátio. Então a Fruc, ela naquele momento, em maio, ela acabou entendendo que ela tinha um papel importantíssimo com a Água da Pedra, que é líder no Rio Grande do Sul, que tem uma força hoje também em Santa Catarina, e a gente canalizou todas nossas linhas de produção para envase de água potável. Então, apesar de ser água mineral, a gente envasava em qualquer embalagem, e naquele momento a gente colocou 17 milhões de litros de água. Se a gente fizer a conta, né, por habitante, então, assim, o Rio Grande do Sul são 11 milhões de habitantes, então a gente entregou quase 2 litros de água por habitante. Meu Deus. Isso é muita coisa. Então, foram carretas e carretas de produto, foram doações também, além disso, de outras... Nós recebemos ligações de São Paulo, de outros lugares, para que as pessoas mandassem, depositavam na conta e a gente fizesse entrega de produtos. O problema é que às vezes não tinha nem como levar. Então, helicópteros saindo da fábrica, carretas de caminhões, carretas do exército, enfim, foi uma operação de guerra.
Então, isso dentro dos nossos 100 anos. Porque no dia 29 de abril, a véspera da enchente, já estava começando as cheias, nós estávamos comemorando os 100 anos, e aí começa tudo isso. Nós tínhamos programado festas e tudo mais, nós paramos com tudo e a gente começou. E o pior ou o melhor é que nossa equipe, boa parte também foi afetada. Motoristas, entregadores, a nossa pessoal de produção, time de vendas, merchandising. Mas os que sobraram, vamos dizer assim, os que não foram afetados, vieram trabalhar. E eles foram carregar caminhão. E eles foram fazer as entregas. Ou seja, a gente está falando de... eu sou vendedor e eu vou lá dentro da fábrica ajudar a carregar o caminhão para poder entregar. O que a cultura não move, né, Fernando? É cultura. Isso é cultura, né? Então, e isso está no nosso DNA, sabe? Nós somos uma empresa hoje que passa de 1.000 funcionários, mas ela tem o DNA de uma empresa de olho no olho, sabe? Ninguém lá é um código só. Nós somos realmente pessoas profissionais que atuam dentro de uma empresa que sabe o seu papel dentro da sociedade. E dá para ver, quando você fala, Fernando, é diferente. Vou te dar um exemplo. Eu já conversei com vários diretores de várias empresas diferentes, mas é diferente quando você fala da Fruc. Porque dá pra ver o brilho no olho, dá pra ver o jeito de falar, dá pra ver o carinho. É diferente quando é assim. Quando a pessoa sabe do que ela tá falando, mas ela faz com amor. Ela tá ligada a uma cultura forte. Isso é totalmente diferente. Muda. É falar de um jeito diferente daquilo que faz, muda qualquer jogo. Vende mais. Vende mais, explora melhor, faz melhor as coisas, as pessoas têm carinho. Isso é que move um funcionário. E isso que move as pessoas querendo realmente fazer. Porque elas sabem que elas estão lidando com alguém que realmente está ligado àquele propósito. Aquilo que você me falou, que eu anotei, que é consistência de propósito. Isso. Poxa, é isso. É esse brilho no olho que a gente quer ver o nosso gestor acima. E eu imagino que você tem várias pessoas abaixo de você. E aí, pensando nisso, depois a gente volta até pra onda, vamos cortar essa etapa aqui pra poder ir. Mas pensando nisso, como é que passa esse brilho no olho pra tanta gente, Fernando? Você tem, por exemplo, abaixo de você, com certeza tem algumas pessoas, abaixo das pessoas tem outras pessoas. Isso. Você trabalha com coordenadores, gerentes, vendedores. Isso. Como é que eu vou passando essa linha pra todo mundo estar com esse mesmo brilho no olho? Na pandemia, a gente aprendeu muito a fazer isso. Quando aconteceu a pandemia, até então, a gente usava só os meios formais de conversa, né? Então, a gente acabava... cada uma vez por ano tem a convenção, e aí a diretoria vai conversar com toda a empresa e tal. E a pandemia nos ensinou a estarmos muito mais próximos da nossa equipe. Então, nós criamos canais de comunicação online com nossa equipe, quinzenais, semanais, diários, e a gente aprendeu a confiar muito mais nas pessoas do que controlar as pessoas. Quando você tem pessoas que você confia e você passa para elas os objetivos e acompanha e verifica se precisa de alguma ajuda ao invés de só controlar e cobrar, muda o jogo. É uma mudança sutil, mas que ela se torna perceptível pela equipe. Então, de novo eu vou lá, como é que faz com a minha equipe? Cultura, alinhamento, né? Eu preciso de pessoas que tenham esse DNA também de sensibilidade com o ser humano, de sensibilidade com a sociedade, mas que tenham ambição e que tenham garra para fazer com que as entregas aconteçam. Esse é o nosso jeito de ser, né? Deve começar desde o RH na contratação até chegar até nesse ponto aqui, tudo bem alinhado numa cultura forte. Fernando, eu fico pensando aqui, a gente tem uma indústria de 100 anos. Poxa, indústria de 100 anos. Mas tem alguém que está começando agora. E ele tem desafios de uma pessoa que está começando agora, mas desafios de indústria são bem parecidos. Bem que, poxa, tempo você vai aprendendo, vai aprimorando, você vai melhorando. Quais são os desafios de venda de uma indústria? O que uma indústria passa para poder alcançar mercado, expandir? O que ela faz nesse processo comercial como um todo? Eu vivi já 2 ondas. Eu entrei, então, dia 13 de dezembro de 2004 na Fruc. Nós tínhamos 2.000 clientes na carteira. E eu lembro até hoje que na conversa foi muito claro. Nós precisamos começar a atender diretamente os nossos clientes. Naquele momento, as indústrias elas atuavam por meio de distribuidores e não faziam um atendimento direto.
E as grandes corporações começaram a entender que precisavam de distribuidores, mas também precisavam dessa venda direta. Então, a minha missão foi, naquele momento, ajudar a estruturar o processo de vendas, sistema de remuneração, perfil de equipe, sistema, tecnologias, logística. E a partir dali a gente fez os primeiros pilotos. A gente abriu uma sala de vendas na época em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade vizinha de Lajeado. Eu entrei em dezembro, nós abrimos em janeiro. Só para ter uma ideia, ainda não tinha software para fazer o nosso, na época era um PDA. E aí a gente foi no fax mesmo, na época era fax, e colocava os pedidos, saía lá em Lajeado. Só que nós tínhamos antes os nossos representantes que faziam a venda e eram poucos pedidos e concentrados. Então, para a área de faturamento, aí tu coloca 15 pessoas de moto em Santa Cruz do Sul para atender toda aquela região. E aquilo foi um embrião. Então, dali a gente começou a abrir salas em outras unidades, outras regiões. Nós fizemos uma análise demográfica, uma análise de potencial de consumo de região, usando IBGE, sem nenhuma ciência espacial, todos os dados que vocês quiserem hoje para poder, eu brinco assim, para poder fazer o básico bem feito, estão disponíveis na internet. E a gente usou isso. E a gente fez conta de consumo per capita por região. Então, se um consumidor, se hoje se consome 80 litros de água, quer dizer que tem tantos habitantes, quer dizer que naquela região tem tantos litros de consumo, e aí eu divido isso por mês, aí eu aplico a curva sazonal do ano, ou seja, o inverno é a metade da venda do verão. Então, eu começo a ter informações e a partir delas, eu sei qual é que é o alvo daquela região. E hoje, claro, a gente tem outras pesquisas mais estruturadas, mas com qualquer papel de pão, se você sentar na rua e começar a contar quantos carros passam, se você começar a olhar qual é que é o consumo, entra em algum site para descobrir o quanto que vende no Brasil todo, aí você só divide pela tua cidade, você já chega numa quantidade. Sim. Então tem várias formas de você atingir, de identificar o alvo. E a partir dali a gente abriu o mercado do Rio Grande do Sul, onde a gente acabou colocando muita equipe e fazendo com que quem quisesse praticamente, assim, vamos lá, eu tinha um vendedor em São Leopoldo e em Novo Hamburgo e ele vai lá e começa a fazer a venda. Mas sem um mapeamento de tanta inteligência em quais são os clientes, por onde a gente começa. Porque eu preciso viabilizar a logística. Então, para Santa Catarina, a gente já foi numa fase 2. A gente aprendeu como fazer no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina a gente começou a enxergar assim, ok, com a capacidade do meu caminhão, qual é o perfil de clientes que eu consigo chegar? Aí eu começo a construir a promessa de forma estruturada para chegar lá no cliente e entregar. E a gente só abre mercado no momento que a gente tem capacidade para poder entregar. Então, acho que é um sucesso, parece engraçado, né? Mas fazer o prometido é uma coisa que parece tão básica, mas muitas empresas começam e depois param. Teve um presidente, um diretor comercial de uma rede de supermercados bem importante de Santa Catarina, que quando a gente fez em 2016, acho que foi, a gente fez uma reunião com eles, e ele disse assim, ô Fernando, vocês são tainha? Eu olhei para ele, tainha? Mas por que tainha? É que a tainha ela só vem uma época do ano, depois ela vai embora. Aí eu disse, não, a Fruc não é tainha não, a Fruc vai vir aqui, vai dominar, vai fazer o seu trabalho, vai fazer bem feito, vai entregar os produtos, vai fazer a execução no seu ponto de venda. Então vamos cadastrar os teus produtos aqui. E a promessa, ela tem que acontecer. Ela aconteceu, essas pessoas elas conversam, né, entre si, os clientes conversam entre si e as coisas vão acontecendo. O boca a boca ele funciona tanto no B2B quanto no B2C. Pô, incrível. E aí uma coisa legal, Fernando, você atende desde o mercado menor ao supermercado varejista maior. Como é que é o tratamento quando eu estou falando sobre um pequeno, um grande, um médio, esses tamanhos diferentes dentro disso? Existe uma necessidade de entender segmentação de mercado, né? Ou seja, qual é o segmento que realmente aquele grupo de clientes participa e quais são as necessidades específicas daquele mercado. Então, vou pegar um exemplo do bar do restaurante. Melhor ainda, um restaurante. Um restaurante, comida, almoço, janta, muitas vezes ele precisa abrir o negócio e ele entra com um capital não tão relevante.
Então ele precisa de, muitas vezes, refrigeração para vender bebida gelada, ele precisa de algum apoio para fazer alguma ação nesse ponto, ele precisa de algum material que fique em cima da mesa lá para poder dizer que tem o produto, ele precisa de um cardápio, e às vezes tu tem que entrar lá como um parceiro para poder desenvolver esse cardápio. Então essa é a necessidade que tem esse tipo de cliente. Um supermercado, ele é diferente, ele vai ter que ter uma gôndola para colocar o produto, às vezes, que não está gelado. Ele também vai ter que ter o produto refrigerado. E ele vai ter calendários promocionais onde as empresas que estão estruturadas, organizadas, participam dessas datas comemorativas. Mas eu posso ser reativo e participar dessas datas, eu posso ser proativo e construir dentro da minha empresa também momentos onde eu possa acelerar negócio junto ao meu cliente. Então, quando eu começo a entender que eu tenho clientes diferentes e público e necessidades diferentes, aí eu começo a agir sob uma nova demanda para cada uma delas. E aí eu tenho ainda o tailor-made, né? O fazer lá especialmente para aquele cliente. Não, mas aquele cliente precisa de uma fachada naquele padrão, naquele tamanho, naquela altura, com o logo dele e o nosso. Então isso não é um material padrão, eu preciso ter internamente uma estrutura adequada para conseguir fazer isso. Tem esse cuidado de poder pensar em individualizar isso? Tem. Poxa, Fernando, e desse tamanho ainda consegue ter esse cuidado? Porque a gente vê tantas grandes empresas que não tem essa atenção nisso. Só produção em série, né? Tem um processo, seguiu, não, saiu do processo, não vai outra coisa. Exato, não, a gente cresce por isso, né? Que é a aproximação, que é esse olhar, que é essa necessidade específica de cada cliente. E assim, às vezes a gente olha assim, poxa, o cliente bom é aquele que compra muito. Para nós, cliente bom é aquele cara que compra toda a frequência que está combinada, que trabalha com o nosso portfólio, que tem realmente cuidado com o nosso produto, que na hora de falar lá para o consumidor qual está mais gelado, ele fala que é o nosso. Esse é o cliente bom. Esse é o cliente que... E a gente sonha, e às vezes é assim, e não é o cliente, na verdade, a gente sempre fala, se ele não está fazendo isso, o que nós temos que fazer de diferente para acessar na mente dele a questão de que na hora que eu precisar fazer alguma coisa, ou que eu quiser fazer, eu vou oferecer a Fruc, porque ela me entrega uma margem melhor, porque ela me dá um atendimento melhor, porque se eu vender tudo, eu faço o pedido, eu sei que eles vão me entregar. Então, é sobre isso, sabe? Essa a relação de confiança. Legal. Eu penso até na questão da água da pedra. A gente está falando sobre uma água que vem em lata. A gente está falando de uma água saborizada. A gente está falando de algo diferente. Não é vender uma água normal que vai chegar numa garrafinha plástica, aquela coisa. É uma venda diferente. E esse cliente também tem que ter um nível de consciência ali. Por exemplo, poxa, o mercado, ele tem que entender e ele tem que ter a visão assim, cara, eu não estou vendendo qualquer produto. Tem uma conscientização também desse mercado? Eu tenho treinamento para esse pessoal vender melhor esse tipo de produto? A nossa equipe ela é treinada e preparada e temos materiais específicos, né? Então, por exemplo, nós temos a água da pedra em garrafa, PET, nós temos a água da pedra em lata e elas cumprem papéis diferentes. Então, quando eu estou dentro da gôndola e eu tenho a água da pedra com gás, que hoje é uma água bem gaseificada e o pessoal, pH 7, baixo teor de sódio, ela é hoje um produto realmente muito distinto, né? Apesar de que às vezes a gente olha e eu lembro assim, antigamente as pessoas dizem, não, a água é a mesma coisa. Não é. A gente sabe que não é e é por isso que vende mais algumas e menos outras. E a mais barata não é a que mais vende. É pelo contrário, muitas vezes é a melhor, né, que acaba se sobressaindo. Então, eu entender o papel da água da pedra na gôndola, onde ela fica, junto a quais embalagens, quais são seus concorrentes, e principalmente na hora de promocionar, como eu vou promocionar? Por exemplo, uma água saborizada, eu vou colocar junto lá com um encarte vinculado à saudabilidade. Tem alguns supermercados que já têm gôndolas voltadas à questão da saudabilidade, então é um posicionamento que a gente pode adotar. É sobre isso, é entender o posicionamento do produto, construir junto com o cliente para que ele possa ter uma proposta de valor melhor para o seu cliente, tá? Para o seu consumidor, né? Legal. Fernando, eu anotei bastante coisa, mas tem uma coisa que eu estou muito curioso, muito sobre a rotina do diretor comercial. Por quê? A gente fala com muitas pessoas que um dia querem se tornar um diretor comercial. E hoje você é diretor de uma empresa com 100 anos.
É importante a gente sempre frisar uma empresa, porque não é qualquer empresa que tem 100 anos. Não é qualquer empresa que chega no Eu marco. não tô sem, tá? Só pra deixar bem claro. Você tá há 20 anos, que também é um marco muito bom. É um Exato. marco importantíssimo. É 100 anos e ali você tá há 20. É muita coisa. É 20% da história da empresa. É muita coisa. Então, eu fico pensando na rotina. Em quais números que você olha. Poxa, Matheus, eu presto atenção nesses números aqui. Eu acho que um diretor comercial tem que sempre olhar para esse lado aqui. Tô pensando numa expansão. Poxa, eu tô pensando nesses números. Se a minha região não tem esses números aqui, esses indicadores, eu tenho que dar uma atenção a isso. Eu, como diretor comercial, tenho uma rotina de sempre estar olhando isso e isso. Como é que é a rotina de um diretor comercial? Pois é. Quando a gente passa para diretor, e eu fui gerente de vendas, fui gerente comercial, cuidei de merchandising, cuidei de logística lá no início. A primeira coisa que a gente tem que ter, quanto mais galga posições, você mais precisa ter a visão do todo. E fazer com que a sua área se conecte às demais de forma mais fluida possível. Então, falando da operação, é um olhar holístico, um olhar de todas as áreas, contribuição junto ao marketing, contribuição junto à logística, contribuição junto ao financeiro. Então, o diretor comercial, ele precisa ter essa visão sistêmica. E a cada nível que você vai subindo, você precisa estar ampliando a sua visão. Essa visão ela pode ser construída através de relacionamento interno, entendendo como essa área funciona, e buscando conhecimentos. Eu diria assim que 99% do que você precisar saber hoje para ser qualquer pessoa no planeta, ela está disponível. Ela está disponível. Então, como que eu faço para construir esses pilares? Até se alguém quiser entrar lá no meu Instagram, que é @FernandoSchneiders, eu tenho inclusive lá alguns livros que eu cito, né, que fala sobre crescimento, sobre liderança. Indica pra gente um livro que você acha importante, diretor comercial. Então depois a gente vai... Então, assim, o que a gente precisa, né? Primeiro, eu preciso entender sobre vários assuntos. Eu tenho que ser o especialista da minha área e eu preciso, a partir desse conhecimento da minha área, eu preciso entender das demais. Finanças, eu preciso entender, no nosso caso, de logística, porque a minha decisão vai impactar nessa área. Quanto ao processo, né, a rotina, a gente todo dia acompanha os resultados. Semanalmente, nós temos reuniões individuais com os nossos liderados. Nós temos também uma reunião semanal de diretoria. Deixa eu fazer cortes até para eu poder entender mais a fundo. Você tem reuniões semanais com liderados, certo? Isso. Você tem quantos liderados diretos, assim? Então, hoje nós, falando assim, diretamente são 4. Legal. 4, né? Uhum. Então, o time mais enxuto e essa equipe vai cascateando. Olhando para a diretoria, né? Nós somos hoje 4 diretores. Então, o diretor comercial, eu no caso, nós temos um diretor industrial, nós temos a nossa presidente e nós temos o nosso diretor administrativo e marketing. Então, nós 4 temos uma agenda semanal. Para quê? Para buscar o alinhamento entre nós. Porque toda a nossa decisão ela vai impactar em toda a equipe. Então, o primeiro passo, muitas vezes, não é sair fazendo. É alinhar a estratégia, é alinhar os nossos objetivos, é alinhar os comos nós queremos fazer, para aí sim conversar com a equipe. A nossa equipe, nós temos ainda uma camada de executivos. Eu tenho 2 executivos que fazem parte desse grupo estratégico da companhia. Esse grupo estratégico ele é formado hoje de aproximadamente 16 pessoas. Então, esse grupo estratégico tem uma reunião mensal também. E esse grupo estratégico, os gerentes estratégicos de logística, de marketing, também entre eles têm um encontro. Às vezes pode parecer que é excesso de reunião. E eu confesso que às vezes eu me pergunto, como é que a gente faz para entregar resultado com essas questões? O fato é que se você não tiver claro o objetivo dessa reunião, o porquê que você vai fazer, e ao final sair com as decisões de quem faz o que até quando, pelo menos isso, eu sempre falo, quem faz o que até quando. Tem o 5W2H, né, que a gente pode utilizar, mas
Pelo menos isso. Então, aí nós estamos falando de alinhamento estratégico. E no dia a dia? Então, nós temos reuniões junto a clientes, que são muitas vezes negócios onde a gente vai fechar um JBP, né, um Joint Business Plan, onde a gente vai trabalhar um planejamento anual, e eu participo dessas reuniões. Nós temos também feiras e eventos. Tem uma feira agora, Agas, hoje à noite tem o carrinho Agas. Então a gente vai ganhar uma distinção lá com a Água da Pedra como o melhor fornecedor de bebidas de água mineral. E também um reconhecimento pelos 100 anos a Associação Gaúcha vai nos dar. Nós tivemos agora, há alguns dias, um evento em Santa Catarina, onde nós também fomos reconhecidos. Então a gente tem muitos eventos que nós temos que representar a empresa, como aqui, por exemplo, hoje, né? É um momento onde eu estou trabalhando, né? Mas o meu papel é justamente disseminar o nosso propósito, como que nós trabalhamos, enfim. Então é a operação, ter pessoas e ao mesmo tempo a gestão estar alinhada. Liderança e gestão, né? É esse o ponto. São dois caminhos ali que um tem que estar puxando o outro e alinhando sempre, né? Isso aí. Isso é muito bom. Fernando, o que a gente pode esperar da Fruc nos próximos 100 anos? Muito crescimento. Nós temos, assim, claro que nós vamos crescer muito nos próximos anos. E por que a gente vai crescer? Porque a gente acredita nos nossos produtos, nos nossos serviços, na nossa oferta e a gente entende que a nossa forma que a gente vem trabalhando, ela tem consistência. Mas nós vamos fazer do mesmo jeito os próximos 100 anos? Com certeza não. Essa é a única certeza que eu tenho, é que não vão ser dessa forma. Mas a gente tem o nosso propósito, claro, a gente tem nossos valores. Então, essa é a base para a entrega de valor para os nossos clientes. Por exemplo, nós estamos agora em processo de implantação de um C-Commerce, né, que é uma ferramenta via WhatsApp de venda para os nossos clientes. Nós temos já outras formas de venda que a gente está estruturando dentro da organização. Isso são adaptações que a gente faz em função do cenário para poder chegar no consumidor. Sempre o alvo está lá, né? O cliente é o consumidor. Então, o como, ele muda. Mas se você tem claro que você quer entregar produtos e serviços de qualidade, né, com paixão, com carinho, para poder fazer com que lá na ponta tudo isso aconteça, os meios a gente vai organizando vamos dizer assim, na caminhada. Legal. Pensando no jogo de War, vamos dominar mais regiões? Eu gosto muito de War, tá? Eu sou fã de War, então acho que nós dois aqui combinamos. Sim, com certeza. Com certeza. Mas a gente só avança com o exército quando ele está bem forte e ele pode proteger bem o seu espaço, né? Boa. Se você tentar avançar sem estar bem protegido e bem construído, você deixa espaço para o seu concorrente avançar no seu território. Exato. Esse é o War. Sensacional, sensacional. Dá para fazer várias analogias com o War nas vendas. Fernando, a gente poderia falar o dia inteiro sobre vendas, a gente poderia falar sobre o desenvolvimento de pessoas, muita coisa aqui. Mas tem um ponto que a gente não tocou e eu acho que é de extrema importância. Aonde que entra a importância, e aí nesse trabalho todo 20 anos de dedicação, aonde que entra a importância da sua família nesse processo? Total. O que foi o diferencial? Qual o apoio ali que você teve? Eu acredito muito numa palavra chamada alinhamento. Né? Quando a gente casa, quando a gente abre uma empresa, quando a gente contrata um profissional, os objetivos claros, um acordo de resultados, uma renovação todo ano. E agora, no próximo ano, como vai ser? Qual é a tua ideia? Qual é a minha ideia? Como que nós vamos fazer? Onde nós vamos investir? Nós vamos gastar? Nós vamos, né? Ou nós vamos nos endividar, se for o caso. E uma empresa é igual. Então, a família, eu tenho, assim, muita sorte, né? Meu pai e minha mãe, meu pai falecido, minha mãe e meu pai são professores. Meu pai, então, foi professor. Meu avô, por parte de pai, também foi professor. Tenho tios professores. E parece engraçado, né? Mas ambos foram professores de escola pública. Eu estudei também, em boa parte do tempo, em escola pública.
E essa questão desse cuidado com as pessoas, de poder tratar bem cada um, veio de casa. E quando eu casei, eu também procurei alguém que tivesse esse perfil. E meu filho também tem esse perfil. A minha esposa, quando eu fui morar em Santa Catarina para abrirmos o mercado lá, ela estava há uns 15 ou 16 anos trabalhando numa universidade em Lajeado e ela saiu da universidade e foi comigo para lá. Ficamos agora 4 anos morando, mais um que eu fui e voltei. Então ela agora volta para o Rio Grande do Sul e meu filho, ele tinha um vínculo com o Rio Grande do Sul muito forte, a escola, ele adora a escola lá em Lajeado e agora a gente volta e ele está feliz da vida. Mas todos entenderam o objetivo e a gente alinhou antes. E às vezes vem aquela dor assim, mas viu, por causa de ti... não, espera um pouco. O que nós alinhamos? Quem combinou? Foi uma decisão tomada por quem? E é natural, o ser humano ele tem suas fraquezas, a gente às vezes dá umas escorregadas. E a gente tem que sempre deixar bem claro aonde a gente quer chegar. Porque às vezes vem dor no caminho, mas se tem um objetivo claro, se torna tudo mais fácil. Propósito. Voltando de novo ali, ó. Consistência em propósito. Sensacional, sensacional. Só um comentário também. Quando eu fui morar em Santa Catarina, eu vendi meu imóvel, comprei lá. Queimou o barco. Meu título de eleitor passou para Santa Catarina, eu queimei o barco. Exatamente Sim. isso. Que dica que você dá para quem tá com medo de queimar o barco? Só existe um caminho, é para frente. É para frente. Né? E, claro, a gente tem que saber, cada um sabe o seu nível de esforço, o seu nível de dedicação, mas é para frente. Então, se você tem um alvo claro, às vezes demora um pouco mais do que você imagina. Normalmente, demora o dobro do tempo que você espera e vai gastar mais do que você imaginava. Então, nós esperávamos chegar em Santa Catarina, tudo ia acontecer e tal, e nós não, no início a gente teve uma dificuldade enorme. E até a gente entender várias questões locais de ajuste, até de produto. Nós retornamos com um produto que nós tínhamos parado, que é a laranjinha, e trouxemos no nosso portfólio. Nós tínhamos em 1949, 50 esse produto no portfólio, e aí no Rio Grande do Sul o consumo caiu, e em Santa Catarina continuou alto. E aí quando nós fomos para lá, nós trouxemos o produto de volta para o portfólio. Então, sempre vai levar mais tempo e vai doer um pouco mais. Esteja preparado para isso. Pô, perfeito, perfeito. Fernando, indica pra gente livro para um diretor comercial, para pessoas que estão nessa área. Se vocês entrarem de novo lá no meu Instagram, vão encontrar lá que eu tenho uma publicação. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Pipeline da Liderança, do Rancharan. Esse livro, para quem quer escalar, quem quer sair de vendedor para supervisor, supervisor para gerente, gerente para diretor, ele é um livro fantástico. E eu fiz um curso há uns 15 anos atrás, na ADVB, Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, que se chamava Spin Selling. Não sei se você já ouviu falar. Spin Selling, sim. Técnica, situação, problema, implicação e necessidade. Esse cara aí. E eu, até hoje, eu já vi muita coisa e para mim é um dos melhores livros para a gente entender a forma de pensar e estruturar. Né? Então, o Spin Selling, para mim, e esse Pipeline. E aí, assim, questões básicas, né? Um profissional ele precisa entender as habilidades também, as soft skills, né? Ou seja, essas habilidades leves. Então, tem vários livros ligados à liderança, aí tem N livros, né? Se você quer mudar o seu hábito, também tem livros para mudança de hábito, que eu li, que eu gostei. Então, aí, o repertório é grande, mas esses dois, assim, para estruturar a parte mais pesada, né? Como vender, como crescer, esses dois livros, para mim, eles são essenciais. Legal. Eu lembro que eu tinha um grupo de leitura e a gente foi ler o Pipeline da Liderança e a complexidade do livro que demandava mais tempo da gente poder analisar, pensar, não é qualquer livro. Então, o pessoal que está assistindo, incrível o livro, só que tem que ter uma atenção bem especial. Um livro que é robusto, ele traz uma complexidade ali, que você tem que ter uma atenção bem especial. E uma coisa que você pode fazer hoje, antigamente era só livro, né? Hoje está cheio de material no YouTube. Se você digitar lá Spin Selling, vai encontrar uma dezena de pessoas falando sobre ele, onde você vai poder
às vezes as pessoas não gravam tanto lendo, mas ouvindo e até com exemplos, então tá lá. Eu me impressiono com vendedores que não conhecem o spin, porque é uma técnica fundamental. Eu uso na vida. Eu tô passando a rua, tô fazendo alguma coisa, tô conversando com a pessoa, o spin a gente descobre muita coisa, vai a fundo em muita situação. Perfeito. É importantíssimo, importantíssimo. Fernando, aonde as pessoas te encontram? Onde me encontram? Me encontram nas redes sociais, né? @Fernando Schneiders, no meu LinkedIn também, Fernando Schneider, só procura lá, vai encontrar. E é isso, né? Aí presencialmente, aí é só a gente combinar, né? Conversar e tá tudo certo. Só bater na porta da fábrica lá. A gente estou indo morar em Lajeado, mas eu estou muitas vezes em Canoas. Nós temos um centro de distribuição aqui na Ozanam, na Frederico Ozanam, que é aquela avenida próxima da Petrobras. E é isso. Coisa boa. Fernando, eu quero te agradecer, não só por vir aqui, mas por acreditar. Porque através do seu acreditar em continuar 20 anos num processo comercial, estruturar um processo, dá oportunidade para muita gente acreditar nisso também. Hoje não, sempre o vendedor ele é muito, muito mal visto em alguns lugares. A pessoa que está começando hoje vendendo numa loja de roupa, por exemplo, ela é muitas vezes humilhada, ela passa situações complicadas, mas hoje muitas pessoas elas têm visto as vendas como um meio de crescimento, como um meio de chegar longe. E através do seu sim, 20 anos atrás, eu tenho certeza que muitas vidas na Fruc foram transformadas. Muitos vendedores hoje se tornaram lideranças, muitas pessoas se desenvolveram, muitas pessoas transformaram a vida das famílias deles. E eu quero te agradecer por isso, por esse sim que você deu 20 anos atrás, e te agradecer por acreditar no nosso projeto. Nós aqui no DBuyCash, a gente trabalha muito para poder crescer. E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem tanta experiência quanto você para estar aqui com a gente presencial. De verdade, Fernando, obrigado. E eu espero um dia a Fruc tá na tela com a gente aqui patrocinando um dia, hein? Vamos ver isso um dia, hein? Então, mas eu que agradeço, Matheus. A gente tá realmente... A gente acredita que todo mundo tem que começar, né? Eu lembro, teve um caso de uma rede, hoje são 65 cafeterias, e eu fui visitar ela, porque nossa equipe foi lá, visitou, mas não fez... Eu disse, não, eu vou lá, porque esses caras aqui têm potencial. E porque eu acredito neles, e porque eu também conhecia eles, eu sabia onde eles iriam chegar. E a gente fechou uma negociação onde até hoje, a Fruc tem a maior presença, acho que é o terceiro item de maior venda dentro dessa rede até hoje. Então, não é o tamanho que a pessoa mas é o sonho que ela acredita, a constância de propósito e essa busca pelo conhecimento que vai te levar onde tu quiser. Sensacional. Obrigado, Fernando. Galera, você que ainda não curtiu, não comentou, comenta aqui, curte. Tenho certeza, e você que não experimentou a Fruc, já não tomamos, mas eu vou tomar depois aqui. Frucaxi. Frucaxi. Cara, eu tô muito curioso. Você que não tomou, experimenta. Vai no lugar mais perto aí. Vai ter internet, a pessoa consegue pedir se ela for de outro estado? Olha só, Fruc pertinho de mim. Se você digitar, você vai poder colocar lá o seu endereço, seu CEP, e vai acusar, e lá você vai escolher qual o produto da Fruc que você quer encontrar. E aí vai aparecer. Então, a forma de localização para poder saber onde encontra os produtos. Show de bola. Fernando, obrigado. Obrigado você que ficou até o final. Curta aí, comenta, compartilha com seu amigo que quer trabalhar com vendas ou que já trabalha diretor comercial, pessoas que querem se desenvolver nesse mundo das vendas. Conta com a gente, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Tchau, tchau.